Estamos de volta em mais um ConsulPharmaCast com o Neto Montagnini e hoje eu estou com o meu grande parceiro, amigo Fabião. Fala aí, Fabião. Beleza. Pra quem não conhece o Fabião, obviamente todo o mercado inteiro conhece o Fábio, mas o Fábio é o cara que mais manja de índice de rejeição no mercado magistral, que é o que tira o sono da galera, né? Hoje qualquer dono de farmácia vai conversar, ele fala: ai, Neto, preciso diminuir o índice de rejeição. Então nada melhor que trazer o maior especialista hoje do mercado em índice de rejeição, que é o Fábio da Farma 360, né? Que é especializado em diminuir o índice de rejeição nas farmácias, que é especializado em fazer o quê? Melhorar o atendimento, venda de valor, atendimento humanizado, né, Fabião? Exatamente. São quantos anos de luta aí? Bom, vamos lá. Se for pensar em tempo, são 19 anos completados agora em junho, desde que eu comecei a trabalhar dentro do setor magistral e trabalhar a experiência do cliente e do atendimento em vendas. E, de fato... Eu vendi os seus cursos, Primeiros Passos da Administração Médica, eu vendi ele na ConsulPharma. Legal, né? Cara, imaginar como tudo começou e como o mercado está hoje é muito louco, cara, mas é muito legal ver o quanto avançou, o quanto evoluiu, o quanto mudou. Quando eu comecei a trabalhar no atendimento da farmácia... Não tinha nem MSN. Não tinha smartphone. Era um outro mundo, né? O fax era o rei, o dono da cocada preta, ele é que mandava e tudo vinha através de meio digital, através do fax, mas nem se comparava com a realidade que a gente vive hoje e que acabou sendo acentuado por conta da pandemia. Se a gente pensar que antes da pandemia a gente tinha meio a meio entre digital e presencial, se a gente levar a referência nacional, porque cidades do interior geralmente funcionam diferente das capitais. O pessoal vai no balcão, né? Vai mais e o índice de rejeição geralmente é menor, porque existe um vínculo diferente, até por conta de cidade menor, de conhecer, afinidade e tudo mais. Mas hoje, 75% da venda acontece através de meios não presenciais. Seja WhatsApp, telefone, e-mail, Instagram, rede social, de um modo geral, mas acontece através de meios não presenciais. Fábio, a gente já conversou bastante sobre isso, né? Sobre, tipo assim, meu índice de rejeição está batendo 50%, é ruim? E você sempre me ensinou, depende. Exatamente. São várias coisas que tem que olhar. Exato. Às vezes sua farmácia começou a fazer um trabalho legal de marketing e ela está sendo mais vista e com isso está sendo mais cotada. Então, às vezes, esse 50% não reflete na perda de faturamento. Você tem 50% e está com o faturamento aumentando ainda. Então, assim, são vários aspectos que tem que olhar para falar de índice de rejeição, né? O grande risco é o seguinte, é que muitas vezes a farmácia trabalha tão focada em reduzir o índice de orçamento rejeitado que ele acaba trabalhando estratégias exclusivas de preço e desconto para tentar reduzir esse índice, só que você acaba reduzindo o seu valor médio por forma. E lembrando... Ô Fábio, aquela mensaginha, né? Se você encontrar mais barato, entre em contato com a gente. Eu consigo cobrir o preço, eu falo com o meu chefe, a gente dá um jeito, resolve, desenrola. E, na verdade, o que acontece? Se nós levarmos em consideração a inflação, o aumento dos insumos e, ainda assim, trabalhar redução de preço, a margem vai sendo achatada. Ou seja, eu vou trabalhar mais, cada vez mais, para ganhar cada vez menos. Então eu fico lá sofrendo, enxugando, batendo. E é aquela história, eu preciso entender que nós estamos vivendo uma nova realidade. 2022 se configura muito diferente do que aconteceu no segundo semestre de 2020 e no ano inteiro de 2021. Nós temos uma outra realidade, um outro cenário. O mercado começou a corrigir que 2021 foi o ano da saúde. A gente não tinha concorrência. Aí hoje você tem um monte de coisa acontecendo, a galera mudou recurso, tem o problema da inflação, apesar do... O caixa foi dividido, né, Fabião? Então você pensa, 2021 a gente não estava indo para restaurante, viajando, passeando no shopping, né? Então acaba focando mais para a saúde, todo mundo queria ter uma imunidade alta, não queria ficar doente, começou a praticar mais esporte, né? Então hoje o caixa acaba sendo mais dividido. Então não dá para pensar igual, é uma nova realidade. E com certeza agora vai diminuir um pouco talvez vai diminuir um pouco o número de vendas, mas tem que trabalhar de forma mais assertiva. Exato. E o que acontece é o seguinte, é que se a gente levar em conta que a inflação derrubou a renda média, hoje as pessoas têm menos dinheiro. Então eu preciso trabalhar de maneira mais inteligente. Então assim, quando a gente começa a discutir essas questões, por exemplo, protocolo de prescrição para trabalhar mais assertivo, o mix de produto para conseguir melhorar a tua lucratividade. Porque tem um monte de coisa envolvida nesse processo. Porque quando a gente olha o índice pelo índice, peraí, e produtos que não me dão a mesma lucratividade?
Porque o que acontece é, via de regra, quando tem um orçamento de uma farmácia, nossa, é valor alto, peraí, vamos avaliar o que está aqui? Vamos ver o que tem, se me dá margem, se não dá, se eu consigo negociar, se eu não consigo, se eu consigo trabalhar essa condição ou não. E quando eu falo isso, não é para não trabalhar o desconto, mas é trabalhar o desconto assertivamente. O que acontece é que muita gente fica cega. Olha para o índice de rejeição e fala, meu Deus, nós temos que fazer alguma coisa e tal, não sei o quê. Só que fazer tudo às cegas na correria, você geralmente vai perder dinheiro. Por isso é importante trabalhar de maneira inteligente, de maneira assertiva, para conseguir reduzir o indicador e trabalhar para melhorar a tua lucratividade. Então vamos supor o seguinte, eu sou da Netos Pharma, né? E aí eu tô lá com 60% de índice de rejeição no canal online e eu tô desesperado, porque, cara, tá batendo, eu tô aumentando meu índice de rejeição. Aí eu pego meu telefone e falo assim, eu quero o melhor consultor para trabalhar, e eu sei que é você, eu tiro que falou, Fabião, tudo bem? Aqui é o Neto da Netos Pharma, cara, eu tô com um problema na mão, queria que você viesse trabalhar comigo aqui, né? E você aceitasse esse trabalho, que eu sei que hoje você não consegue, porque sua agenda tá tomada, né? Você não consegue quase nem vaga. Apesar de, gente, falar um negócio pra você, vai insistindo aí, que às vezes dá certo. Segundo semestre já tem, segundo semestre tem agenda. Então, já vai insistindo que às vezes dá certo, tá? O Fabião, ele tá viajando que dá até medo. Você olha toda hora, ele tá... Nunca vi um cara que tem mais milha de viagem igual o Fábio no mercado maestral. Mas se você for insistindo aí, vai dar certo de você conseguir levar ele para sua farmácia. Mas eu consegui te trazer. Qual que é o início do trabalho? O que você faria para conseguir me ajudar a melhorar o meu índice de rejeição? Quais são essas etapas, essa escada, esses degraus aí que tem que se alcançar para que a gente consiga corrigir e melhorar o índice de rejeição? Eu acho que essa é uma pergunta que todo mundo que está ali gostaria de fazer para você, né? Legal. Bom, o que acontece? A primeira coisa é entender qual é a realidade que você está inserido. Porque o que acontece? Hoje eu não conheço a realidade da Netos Pharma, mercado, concorrência, tipo de prescrição, tipo de produto, o que é que chega na tua mão e como a sua equipe trabalha esse tipo de coisa. Então a primeira coisa é fazer a avaliação da realidade, entender cenário, para em cima disso trabalhar estratégias. Porque o que acontece? A gente tem o mercado e temos a concorrência. Então existe questão local. O que acontece? Porque eu tenho um concorrente A, um concorrente B, como é que a concorrência trabalha, o que é que ela faz, o que é que me diferencia, o que é que me descola. Então é entender o que o mercado faz, como esse atendimento hoje é feito e aí começar a trabalhar os pontos fortes. O que a Netos Pharma tem, o que ela entrega, o que a diferencia, o que a descola dos demais, o que ela entrega e o que ela pode entregar. E aí sim, trabalhar uma mudança de comportamento na maneira de atender, de abordar, de entender, de negociar, de praticar desconto, por exemplo, que é uma coisa que muitas vezes a galera faz de qualquer jeito, para poder trabalhar assertivamente para alcançar resultado, para te ajudar a reduzir o índice de rejeição, melhorar a tua lucratividade e, lógico, consequentemente, você vai conseguir continuar esse trabalho depois. Eu não vou para a farmácia para ser funcionário, eu vou para a farmácia para entregar esse caminho e ensinar a farmácia a caminhar só, seguindo essa linha de conduta. Muita gente fala, pô, vou chamar uma vez só, não vai adiantar. A questão é o seguinte, é a construção de um trabalho que a farmácia depois vai poder desenvolver sozinha. Acaba sendo uma mudança comportamental, cultural. Exatamente. E aí não tem como ser do dia para a noite. Não. Isso é um processo. Exato. Só que esse processo, uma vez implantado, você começa a avaliar Melhoria o impacto. contínua. Começa a avaliar o impacto. O que acontece? Hoje, o problema é A, por exemplo. E aí você desenvolve o problema A, resolve. E aí aparece o problema B. E aí aparece o problema C. Então você vai trabalhando pontualmente, mas quando você muda a maneira de pensar do time, a história muda de figura. Quando eu entendo que o que eu não posso perder é o poder de pensar e entregar a estratégia do raciocínio do colaborador, entender que o que ele faz lá não é só entregar uma cotação. É fazer uma entrega de valor, é explicar algumas coisas relativas ao tratamento, é entender particularidades de prescrição, é conhecer um pouco mais de produto, entender um pouco mais a realidade, saber como funciona a questão do prescritor, das escolhas, do que é. Então, assim, não é algo raso, só que uma vez construído, o resultado vem. E existe um erro, que é um erro básico cometido pelas farmácias. Por exemplo, Neto, sempre que eu chego numa farmácia que está com índice de rejeição, eu vejo que elas estão cometendo aqui, 3 errinhos que são errinhos básicos que se corrigisse já trariam um resultado maior. Existe isso ou não? Existe, na verdade existem inúmeros erros, só que o que eu quero dizer é o seguinte, é que ninguém erra de propósito.
Então, às vezes, a pessoa ela comete um erro ou alguma coisa simplesmente porque talvez não tenha a informação. Então, a primeira coisa o que é? É a falta de humanização no atendimento, porque na ânsia de atender todo mundo, o que eu faço? Eu corro, atendo de qualquer maneira. Belo tema. Fico digital. Falta de humanização no atendimento, tá? Hoje o que acontece? Eu vejo que muitas farmácias não conseguem humanizar. Eu queria até que você falasse um pouco desse humanizar, porque assim, ó, vamos supor, existem ferramentas hoje que são travadas. Você não consegue colocar emoji, você não consegue mandar um áudio. Então, vamos supor que eu estou dirigindo o carro e eu mandei um áudio, por favor, faz a forma para mim, né? E você me manda escrito, você não vai me conectar, porque eu não posso, que eu estou dirigindo, né? Então, eu vejo que alguns sistemas hoje travam isso. Esses sistemas não deixam com que o atendimento seja menos humanizado? O que acontece é o seguinte, a ferramenta, ela não é o vendedor. Quem vende é que tem o controle sobre a questão. Então, por exemplo, você me mandou uma mensagem de áudio, quer fazer um orçamento e tudo mais, eu posso fazer um contato e sinalizar por telefone. Por que eu não posso te ligar? Entendeu? O que acontece é o seguinte, é que existem limitações. Só que quando eu entendo que não é a Mas não dá ferramenta, tempo de ligar, Fábio, não dá tempo de ligar. não dá tempo por quê? Porque eu não quero ser invasivo, porque eu não quero ser chato, porque eu não quero atrapalhar. E porque o cliente não quer, né? E como é que começa? Porque eu não quero. Eu tenho um slide só para isso, para discutir justamente essa mudança de comportamento. Só que é muito bom eu ver você falando isso, porque a gente pega sempre isso, que é o fato de não dar para ligar, né? E às vezes não tem nenhuma tentativa de ligar. Ou tem, só que a tentativa não é bem feita. E outra coisa, quando o cliente não quer te atender, é porque você não conseguiu se conectar, né, Fábio? Porque se você, vamos supor, vamos lá, tem uma formulação ali, você trata com carinho, você fala assim, ô Fábio, tudo bem? Aqui é o Neto. Fábio, eu posso te ligar durante 1 minuto só para eu tirar uma dúvida na sua formulação? Que seja uma pergunta, alguma coisa assim, que gere conexão, né? Porque eu vejo que assim, as pessoas hoje não querem atender porque não gera conexão. A gente estava conversando aqui agora sobre segurança, né? Então, eu estava colocando alarme lá na minha casa, como a gente estava conversando. E aí, de repente, se eu mandasse, né? Estou mandando lá a cotação para ver quanto é que tem. O cara falou assim, cara, posso te ligar só para entender um pouquinho a sua situação, o que você quer? Eu falei, pode, é óbvio. Então, ou seja, quando é do meu interesse, você abre as portas para poder conversar, né? Exatamente. Eu acho que o falta aí é o quê? Conseguir chegar nesse interesse do cliente. O que acontece muitas vezes é o seguinte, é que como eu tenho muito orçamento, qual é a minha preocupação? Eu quero zerar. Então eu não estou preocupado em me conectar com esse, porque eu tenho 15 esperando. Então eu não quero gastar tempo aqui, porque eu tenho um monte de outros para fazer. Então o que acontece? Eu trabalho o processo para conseguir ajustar, para que eu consiga entregar a experiência de maneira mais assertiva. Então essa é uma etapa. Então existe um erro aí nessa primeira parte. E quando eu falo da conexão, o que acontece? É que muitas vezes não é só o fato dessa pergunta acontecer, é como assertivamente eu faço essa pergunta. Por exemplo, eu tenho um orçamento de R$3.000 na mão para passar para um cliente. Aí a farmácia vai pegar, colocar lá R$3.000 e aí, vamos fazer? Não tem nada ali. Agora, se eu chego e falo para o cliente, olha, qual é o melhor horário para eu poder te ligar e passar algumas informações da sua solicitação? Aí quando atende, aí eu falo, olha, uma dessas fórmulas tem uma base efervescente, uma dessas fórmulas tem a cápsula XPTO, a outra tem uma base não sei o que lá, e o total do seu pedido ficou assim, 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 assado, e eu quero saber como você prefere fazer a solicitação. Qual vai ser a forma de pagamento? Você quer receber na sua casa? Você quer vir buscar para conhecer a nossa loja, conhecer a nossa experiência, ter o contato com isso? Porque o que me impede de fazer isso? Nada, só que é aquela história. Se eu estou preocupado só em atender o próximo, eu não entrego o melhor para esse. E aí eu fico limitado a entregar uma experiência melhor para o meu cliente. É o que eu estava vendo aqui agora. Eu pedi uma cotação, deu R$990 de umas fórmulas fumando agora, que agora eu tô no mundo fitness. Né? É isso aí, boa. E aí o que acontece? E aí é batata o quanto as farmácias são viciadas em usar esse modelo que eu falei, que é o modelo do caso você encontre o orçamento mais barato, por favor, falem com a gente, né? Ou seja, ela já está colocando ali que o preço que ela mandou não é real. Sim, exatamente. E ela já está falando para mim assim, vai cotar em outros lugares. Exatamente. Você já está entregando o ouro pro bandido. Que é assim, então tá, então eu sei que se tem esse mais preço barato, não é menor. Que eu posso cotar, que eu posso correr atrás. Ao invés de vender um diferencial, ao invés de tentar entender o que tem na minha formulação. E outra coisa que eu vejo também, que é uma coisa que acontece muito, é o pessoal focado em preço. Só que às vezes tem erro na cotação.
pato para ganso, não é ganso com ganso. Então vamos supor, uma bisnaga de 30 e a sua é de 45. Fórmula para 3 meses e um cotou para 30 dias. E aí dá uma percepção de ser mais barato e às vezes não é isso que acontece. Sim, na hora do treinamento, alguns gatilhos são discutidos. Esse é um. É muito comum haver grande variação de preço e a primeira coisa que eu vejo é o que tem na receita e qual foi feita a cotação. A cotação bate, é 30 a 30, é 60 a 60, é 90 a 90, todos os itens são certos, tem algum item que não foi, que não entrou, tem alguma particularidade, alguma forma não foi produzida, porque às vezes na hora de orçar o cara faz a 1, a 2 e a 4 e não cota 3. E aí o cara pega o orçamento total, manda lá, porque o cliente está fazendo o papel dele, que é tentar pagar o menor preço. Só que na hora de estar aqui, do lado da farmácia, de avaliar, esses são detalhes que o vendedor despreparado, e aí não é o que erra, mas é de repente que não está antenado, deixa esse tipo de condição passar. Só que qual que é o lance? É que quando eu contrato um colaborador, o que eu faço? Encosta nesse cara que ele já atende. Só que ele já atende automático. Como é que você vai aprender? Igual. Quando eu entrei na farmácia para trabalhar, eu trabalhava em frente a um concorrente, você sabe bem onde eu trabalhava, lá em Jundiaí, eu era papagaio de pirata. Eu fazia igual as meninas faziam. Só que qual foi a diferença? É que depois que eu entendi o processo, eu falei, agora é a minha vez de atender do meu jeito. E aí eu comecei a fazer de outra maneira e tentar experimentar as coisas. Mas o começo é esse. Só que o profissional de atendimento, muitas vezes ele não quer fazer diferente. Ele quer só fazer aquilo. Por quê? Porque a experiência de atendimento não é cobrada. Mas por que você acha que as pessoas, ficam naquela zona de conforto ali e não tentam ser diferente? Porque elas são cobradas pela direção em erro e não em experiência. Vou dar um exemplo. Se eu errar na hora de fazer um orçamento, chamada. Se eu errar na hora de passar um valor, chamada. Se eu atender o cliente sem cuidado, não vai ter chamada. Ou seja, onde eu vou focar? Não errar número de cápsula, não errar dose, não errar ali, que é processo. Agora, uma coisa que eu falo para todo mundo, assim, em algum momento da história, não sei se é daqui a um mês, 6 meses, 1 ano, 5 anos, 10 anos, o cliente vai mandar uma foto e o orçamento vai fazer a cotação sozinho. Não vai precisar de gente. Isso vai acontecer, eu não sei quando, mas vai. Onde vai entrar o atendimento? Não muito longe. Onde vai entrar o atendimento? O atendimento vai descolar dos demais quando a experiência que eu entregar for diferente. Por quê? Porque o preço qualquer farmácia pode entregar. Então, só vai ter diferença quando eu fizer isso. Só que o que é mais fácil? É mais fácil baixar o preço. Ou seja, a gente está partindo do pressuposto que os atendentes vão deixar de existir e vão ter que se transformar em consultores. E quem não partir para essa consultoria, que é aquele trabalho de analisar a posologia, a orientação que tem no medicamento, o que está esperando de resultado. Se importar, quando você se importa, muda. O médico está assim, né? O médico hoje, os médicos que são médicos renomados que ganham um valor maior, são médicos que eles não estão mais entendendo de saúde e sim de pessoas. Que é o sentar, o cuidado, frente a frente, olhar nos olhos. Esse médico que nem olha na cara com sua caneta, esse cara está vivendo em cima de plano de saúde. E outra coisa, então a saúde está sendo direcionada para a experiência. E na verdade não é a saúde, tudo está sendo direcionado para a experiência. A questão é onde eu estou e qual é o meu propósito. Porque quando eu penso em propósito do que eu faço enquanto farmácia, tem farmácia que vai trabalhar o preço e eu não vejo problema, está tudo bem. Só que é o seguinte, essa é a minha proposta única de valor. Eu vou trabalhar preço. Então, o que eu vou fazer? Isso não quer dizer que não tem mercado para as outras. Tem, só que são coisas distintas. Isso. Então, eu posso trabalhar, eu vou fazer o quê? Eu quero vender no menor preço. Então, eu vou trabalhar meu processo, eu vou trabalhar com maquinário, equipamento, eu vou ter menos gente, o cara vai cotar, em 5 minutos eu vou entregar o preço, e é isso. E tá tudo bem. O problema é a farmácia que quer vender uma experiência, trabalhar diferente, ter um custo diferente, ser obrigada a se adaptar. Por quê? Porque ela não consegue fazer isso. Então, não adianta. E se as pessoas quisessem só preço, a gente sempre usa esse exemplo, né? Se as pessoas quisessem só preço, o Outback não estaria lotado. E sim o restaurante da esquina que vende a R$12,99 o prato. Mas eu não posso me consultar com uma nutricionista do meu convênio? Por que eu vou pagar R$500 numa consulta, ou 300, ou 200, ou 250, se o meu convênio tem nutricionista? Tudo depende do que você quer, qual é a sua prioridade. E o que eu vou Você sempre colocou isso, né? Vamos supor lá, num bar, não sei o que lá, total, R$200, barato.
investir R$200 numa coisa para a saúde, caro. Exatamente. Você sempre coloca esses exemplos assim. Exatamente. Então tudo é prioridade, né? Exatamente. Tem pessoas que não querem preço e sim querem o quê? Resultado. Sim. Se eu chegar hoje, domingo, sentar com a minha filha numa padaria para tomar um café da manhã, é no mínimo R$40. Agora, na hora de fazer uma fórmula que exige EPI, tem farmacêutico, confere ficha, tem insumo, montagem, risco de saúde, cápsula, não sei o que, um monte de coisa. E o cara vai lá e me vende por R$13. Eu vi não faz sentido. É muito legal isso que você está falando, porque assim, esses dias eu vi um Reels de uma farmácia que ela pegou e começou assim o Reels. Ela mostrou uma cápsula, né? E fez uma carinha assim de não, e aí mostrou uma goma, mostrou um chocolate, mostrou um cappuccino, mostrou um pirulito, que é de sabores mais traz do curso do Luiz. Foi mostrando um monte de forma farmacêutica e fez assim, né? Tipo, e ali você já vê uma venda de valor sem ela abrir a boca. Exatamente. Porque mostra um monte de possibilidades que pode ser veiculado o seu ativo, né? Para maior adesão ao tratamento. Então quem está assistindo aquilo ali, fala assim, cara, eu não quero tomar uma cápsula. Eu quero um chocolate, eu quero uma goma. E dá para aproveitar esse gatilho e ainda fazer um convite invertido, que é o quê? Não é só procure a farmácia, mas fale com o seu prescritor para te apresentar possibilidades. Por quê? Porque o prescritor, quando faz, tem essa possibilidade. Inclusive, eu já falei isso em aula. Hoje, com a possibilidade da personalização, vou dar um exemplo. Você é casado, eu não sei como funciona, por exemplo, o período de TPM da tua esposa, mas vamos imaginar que seja um período duro, difícil e tal. O que acontece? Eu não posso fazer um tratamento de 30 dias com 5 chocolates e 25 cápsulas? No tempo da TPM ela usar? E o que me impede de fazer isso? Nada. É só ter a sagacidade você só ganha paz, ganha serenidade. Exatamente. Não, eu quero pagar, pelo amor de Deus, me fala onde tem que eu quero. Eu quero ter paz. Eu quero. Exatamente. Eu pago. Não, sua forma quem paga sou eu. Que é justamente para ter esse momento de paz. Só que o que acontece? O que te impede? Nada. Só que aquela história, às vezes o prescritor nem sabe. Eu não sei. Você não sabe. Só que quando o prescritor te entrega essa possibilidade, você fala, essa é a magia da personalização. De falar, eu vou usar um produto assim, não, peraí, é ruim de engolir, peraí, tem tanta possibilidade, só que a questão é, se essa informação não chega no prescritor, ele vai mandar o quê? Dá-lhe cápsula, dá-lhe cápsula, dá-lhe cápsula. Às vezes eu vou em lugar e começo a falar, peraí, mas você usa Sprinkle, que é aquela cápsula que ela abre para você usar, misturar, aí a pessoa, nem sei o que é isso. Peraí, a gente tem uma possibilidade, porque o mundo é personalizado, acabou. Vou abrir um parênteses aqui, né? Teve um evento o ano passado e eu me lembro que eu estava organizando a minha aula. Minha aula ia acontecer na sexta-feira e chegou um profissional, né, que é da área de publicidade, marketing e tal, não sei o quê, e eu estava com a minha apresentação, revisando, aí ele chegou assim, falou, cara, nunca participei de um evento só do mundo magistral. Achei muito bacana e tal, cara, mas esse nome manipulado é ruim, né? Aí eu falei, você acha? Cara, manipulado é pejorativo, né? Que fica aquele negócio, manipula, de não sei o que e pá. Aí eu falei, você acha? Eu falei, acho. Deixa eu te mostrar uma coisa. Aí eu abri, eu não lembro se era o 4º ou 5º slide, onde eu coloco lá, meu mundo personalizado. Aí quando ele viu, ele falou, cara, esse nome é bom, hein? Aí eu falei, por que você diz isso? Porque personalizado é de personal, é de único, é de individual. Então quando eu penso que o meu medicamento personalizado, ele tem uma entrega diferente do medicamento manipulado. Então é muito mais bacana e eu adoro usar essa terminologia até para poder dizer essa personalização ela é completa. Então não é só a forma farmacêutica para o tratamento todo, é para um evento pontual, é para uma condição, dá para trabalhar assertivamente. Acabei de fazer uma cirurgia, vou arrancar um dente, peraí, o que eu posso fazer durante esse período? Tem N possibilidades. Ou seja, o negócio é tão louco, que a gente fala de medicamento personalizado e essa palavra tem que se estender a todos os departamentos da farmácia e acaba sendo um negócio personalizado. Cada cliente é único, cada atendimento é único, cada embalagem qual você vai escolher, tudo acaba sendo único. Sim. E a gente sai de um processo de uma simples farmácia de manipulação para um conceito de longevidade, bem-estar, tratamento, ou seja, a farmácia passa a ser o quê? Um conceito totalmente diferenciado hoje da farmácia popular. Sim. O grande lance é o seguinte, o que é que eu quero fazer? Porque assim, fazer isso dá trabalho. Então o que acontece? Eu prefiro gastar minha energia vendendo preço ao invés de entregar uma experiência diferente. Então qual é o trabalho?
vamos trabalhar a negociação só. Trabalha só desconto, trabalha só preço, não entrego algo diferente. Então, é o que eu falei, não tem nada errado. Só que entenda que se eu reclamo da conduta do mercado e eu não construo nada diferente, o que o cliente entende? Que é a mesma coisa, porque na cabeça dele são dois potes iguais com a mesma coisa dentro. Então é lógico que se um custar 100 e o outro custar 50, eu vou comprar o de 50. Qualquer ser humano da Terra vai fazer isso. Mas você acha que quando o preço é muito diferente não causa um negócio tipo assim, cara, aquilo ali não é bom não, é muito diferente o valor? Porque assim, eu acho que uma coisa é você ter preço de mercado, outra coisa é ter o preço muito abaixo do mercado. Você acha que não causa uma estranheza até no cliente? Sim, só que é importante que o alerta seja feito, porque se não tiver acesa essa luz, você vai trazer a luz sobre o tema. Agora, uma outra coisa que é importante é o seguinte, é você estar em par de condições com farmácias do mesmo perfil da tua. Então é muito importante você ter ideia do que o mercado está praticando. Não porque o seu custo é diferente do custo do outro. Porque é lógico, nós temos que entender a precificação. Davi, inclusive, vai fazer curso no Congresso da Consfarma a respeito disso e tal. E nós sabemos que eu tenho que olhar para dentro para poder fazer isso. Só que eu tenho que entender que eu preciso ser competitivo fora, mas com farmácias que entregam o mesmo que eu. Uhum. E não com a farmácia que está do mesmo lado da minha, que não entrega nada do que eu entrego, que não faça a mesma experiência que eu faço. E isso é importante você falar, porque assim, a gente tem que entender que nem todo mundo é nosso cliente. Sim. E que tem mercado para todo mundo. Eu estava encerrando um evento do Mercado Mastral, agora em Porto Alegre esses dias, eu coloquei um slide lá que fala sobre isso, né? Que aquela farmácia que concorre com você há 10, 12, 15, 30 anos, ela não vai destruir o seu negócio. Ela está ali cobrando mais barato e você convive com isso. O que pode atrapalhar o seu negócio é alguém que vem com uma coisa tão inovadora, que você não estava esperando. Que é isso que você falou, bate a receita, faz o orçamento, compra na hora, né? Então, eu acho que, por um lado, a farmácia tem que olhar mercado, mas, por outro lado, ela tem que saber muito bem, né, Fábio, com quem que ela quer concorrer. E saber o que ela quer como empresa. Quem que ela quer concorrer. Então, e aí quando a gente para pensar com quem que ela quer concorrer. Porque o grande lance é o seguinte, é o que eu falei, não tem erro, não tem problema trabalhar competitivo. Só que eu tenho que entender o seguinte, que se o que eu quero entregar é diferente, é uma proposta diferente, é um trabalho diferente, com profissionais diferentes, com prescritores diferentes, com uma realidade diferente, essa construção precisa ser feita desde a base. Você vai ter clientes diferentes. Sim, e outra coisa, existem pessoas que veem o meu trabalho como parte imprescindível desse processo. E existe farmácia que não faz sentido nenhum o Fábio ir lá. Por quê? Porque o que ele quer entregar é o menor preço. Então, qual é o sentido de eu chegar lá, trabalhar uma venda de valor de uma farmácia que a única venda de valor que eu faço é trabalhar o menor preço? Então... Mas a minha percepção é que muitas farmácias querem valor, né? Que você não tem nem agenda, né? Então, exatamente. Tem muita gente, mas como eu te falei, nem todo mundo vai ser meu cliente. E, Fabião, só para eu terminar, uma dúvida aqui. Existe uma receita de bolo, aquela... Pessoal, os 2 ovos tem que colocar em toda... o ovo tem que colocar em toda a receita de bolo. Vou dar um exemplo. Existe uma... É a caixinha, põe ela aqui em cima, ó. Aí. Fechou? Tá. Fabião, só para finalizar, deixa eu perguntar para você, existe uma receita de bolo, aquela coisa que é infalível, que se a farmácia corrigir, né, para não entregar o ouro inteiro, mas que se ela corrigir, vai trazer resultado? Na verdade, não é nem uma para não entregar o ouro, porque é um processo, são várias coisas, mas assim, se importa com o cliente que você atende. Se o vendedora se importa com o cliente que atende, a experiência já é outra. Se eu olhar para esse cliente como mais uma receita, como mais um número, como mais um contato, já era. Agora, como que eu faço então com essa fila gigantesca de atendimentos que eu tenho que ser robotizado, tem que ser rápido? Como que eu faço? Eu aumento a equipe? O que eu faço? Você vai ter que ajustar o teu processo. Agora, o que é importante dizer é que a realidade de cada farmácia exige um processo diferente. Então, por exemplo, quando eu visito uma loja, a primeira coisa que eu faço é validar o tamanho, é validar a demanda, porque o que determina o número de pessoas e o processo é a demanda, porque a demanda determina o número e o processo, e a experiência determina o quê? Treinamento e o querer fazer do time, que aí é trabalhar comportamento. E a pergunta de milhões, aquela pergunta de milhões, né? Quando você treina a farmácia, você consegue mudar o mindset
da equipe e fazer com que eles comecem a entrar em contato por telefone com o cliente? Sim. Agora porque é aquela história. esse é um problema, assim, que eu vejo que é um problema grave do pessoal que está viciado no WhatsApp. Só que o que acontece é o seguinte, é que alguns demoram mais tempo do que outros. Só que quando você começa a trabalhar a abordagem certa, o contato aumenta. E quando você aumenta o contato, você aumenta o resultado. E é aquele negócio, quando eu vejo acontecer, eu não tenho como questionar. Então é aquela história, não dá, e eu vou usar uma palavra que não existe, não dá para desver. Se você vê o resultado acontecendo, como é que você vai falar que não viu? É que nem você vê um milagre acontecendo na tua frente. Não vi, imagina, não. Você viu. Então, quando você vê um atendimento acontecendo, a experiência se diferenciando, o resultado chegando, como é que eu vou falar que isso não funciona? O que acontece é que muitas vezes eu posso não trabalhar assertivamente essa abordagem. Se eu trabalhar assertivamente, vai dar resultado, vai ter contato, o cliente vai te atender, ele vai conversar com você. O que é importante dizer para não deixar ninguém frustrado é o seguinte, é que não existe nada que vai funcionar para todo mundo. Porque se tivesse, eu ia trabalhar na Boeing, eu ia vender avião só a 380, ia lá na Emirates, só comprar 10, comprava as 10 aeronaves, eu parava de trabalhar, ficava rico, ia para a praia, curtir de boa. Só que é o seguinte, o trabalho é feito para quê? Para mudar comportamento, venda de valor, esse reforço, isso é um processo. Então não desiste. Se você sabe que está no caminho certo, não desiste. Segue, porque você vai conseguir chegar lá. E Fabião, apenas para a gente finalizar, eu queria que você falasse um pouquinho do que a Pharma 360 pode ajudar a galera, né? Porque assim, eu acho que às vezes algumas pessoas não têm noção do trabalho que você faz, essa carreira de 19 anos aí, ajudando o mercado cada dia mais. Então você consegue só explicar, por exemplo, porque assim, ó, tem lá, né, o seu Instagram, que é o @Fábio de Matos. @Fábio Magistral. Fábio Magistral, @Fábio Magistral, certo? E eu vejo que você coloca muita dica legal, muita coisa legal, principalmente pra galera do atendimento, né? Exato. E aí, assim, o que mais que a Pharma 360 pode contribuir no dia a dia da farmácia? O foco hoje é trabalhar a experiência, e a experiência não está limitada ao atendimento. Então, tanto o trabalho de atendimento como o trabalho de propaganda médica, de contato, de relacionamento, de visita, de montagem de mapa, de organização, de montagem de carteira, como remunerar o profissional. Então, tudo isso faz parte da gama de serviços que o Fábio e a Pharma 360 desenvolvem. E eu não trabalho sozinho, né? A Gels Araújo, que também vai palestrar no Congresso Conspharma, também faz parte da Pharma 360. Gels é um ícone de mercado gigantesco. Exatamente. Ela é que faz fora entrega do comum. de valor no que diz respeito a processo dentro do laboratório. Então eu brinco com ela que o 360 é o seguinte, ela dentro do laboratório e eu fora do laboratório. E junto a gente entrega uma experiência completa para ajudar a farmácia a entregar uma experiência melhor, com um produto melhor, produzido de maneira mais assertiva, mais efetiva, para entregar resultado para a farmácia e para o cliente, como produto e como experiência, claro. Fabião, queria agradecer de coração, gente. Vocês sabem que o Fabião é um cara que eu amo de paixão. Sempre nos meus posts eu vou lá e coloco o @Fábio Magistral, porque ele me dá muita dica legal, muito site muito legal. Bom. E eu sei que é difícil para ele estar aqui, porque a agenda dele está muito, muito corrida. Inclusive, eu tô vendo aqui a mala dele ali, ó, que ele tá indo hoje para Maceió. Daqui a pouquinho eu tô saindo. Tá indo para Maceió, então é difícil pegar ele, é muito difícil, ó. Já tá quase atrasado. Não, aí vai dar tempo. Então eu queria agradecer de coração o Fábio tá aqui, queria que você acompanhasse mais o trabalho do Fábio aí nas redes sociais. E como que o pessoal faz para te encontrar, entrar em contato com você? Pelo Instagram? Pelo Instagram, no Instagram você vai me encontrar lá, pode me mandar um direct, se você entrar lá no link da bio, ou pode acessar através do site fabiodematos.com.br ou pharma360.com.br, tem todos os meus contatos, está tudo disponível para a galera e precisando, estou à disposição para poder ajudar você e a sua farmácia a fazer a diferença na sua realidade. Tá aí, do seu jeito. Tivemos hoje no ConsPharmaCast o cara que mais manja de índice de rejeição para farmácia. Tamo junto. Valeu, Fabião. Obrigado, irmão. Obrigado. Valeu.